Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, próximo prefeito de São Paulo. Rapaz, o cara já começa já mandando uma psicologia, né? Eu sou o Marçal, novo prefeito, já dá uma... Quem tá ali já dá um choque, nem quem tá ali, né? Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá. Imagina a pesquisa que eles forçam para a gente ficar atrás, a gente já está liderando. Imagina quando eles... Aqui ele já dá um baque, né? Nas pesquisas de esquerda, né? Que são bem tendenciosas. A história mostra muito isso, né? Que elas são bem tendenciosas. encontrarem a punição nas urnas do dia 6. Minha pergunta é para o Boulos. Qual que é a sensação O Boulos já... de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele não... Eu sabia que ele ia perguntar isso. Né? Foi uma coisa que pegou muito mal pro Boulos. Todos, né? Sabem que o hino nacional não pode ser mudado, né? Isso é uma regra. nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na pergunta, na parte 1 da pergunta, que é... Aqui eu acho que tem até um processo correndo sobre essa questão do Boulos contra o Marçal, que ele fala que isso é uma mentira, deve estar até em processo, ele não se importa, ele já começa pegando, porque sabe que é aí que ele pega gás. sobre como cantar desfiles destes, como é que faz para estragar um hino nacional, como é que faz para destruir o senso patriótico desse país. A pergunta é para o Boulos. Candidato Guilherme Boulos, por favor, agora a sua resposta em 2 minutos. Pronome neutro. É incrível, né? Como que ele consegue entrar na mente dos seus adversários. O Boulos já tá indignado, olha a cara do Boulos, né? Marçal, você é um bandido condenado. Ele já pegou gás no começo, é incrível como que é muito fácil desestabilizar o Boulos, né? As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro. Aliás, quem está nos assistindo, eu peço que vá agora na minha rede social, que vai subir mais um caso de condenação do Pablo Marçal. Ficou claro agora porque... É incrível, né? A gesticulagem dele, fica balançando o pescoço, né? Para tentar sempre manipular. É incrível, né? O artimanha que o Boulos usa. Ele zomba da carteira de trabalho, porque ele tem uma condenação na justiça. Ele ainda não esquece, da carteira de trabalho. Pegou isso, tem muitos vídeos dele dando entrevista, dizendo: quem que não perde a paciência? Eu não aguento mais. Tem que ter um sangue de barata, né? Porque pegou mesmo, né? Foi o tendão de Aquiles dele. Trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. Vai subir tudo agora na minha rede, dá uma olhada lá. Eu não converso com criminoso, por isso... Umas coisas, né? Coisas de funcionários, umas coisas que não dá em nada, só acredita que... Nenhuma criança de 5 anos acredita nisso, né? Isso eu não vou falar com você. Eu quero falar com você que está em casa. Gente, São Paulo está... Aqui o Boulos tenta tirar a atenção, né, para não se tornar briga, e direciona a pessoa ali. Tanto que o Boulos não consegue responder as perguntas que fazem para ele, porque todos sabem que ele está errado. Então você pode ver que ele nunca vai responder, porque de fato ele está alienado, está preso a muita falcatrua, né? Há muita mentira, há muita coisa que fere o grande princípio da família. No momento, diante de um grande risco, existem 2 bolsonaristas ligados ao banditismo, candidatos a prefeito dessa cidade. De um lado, esse que está aqui, o Marçal. Ele é o Bolsonaro. O cara que apoia o Lula falar em bandido. Acho que para quem apoia o Lula, essa palavra bandido deveria ser excluída do vocabulário. Não tem o direito de acusar ninguém. Para quem apoia o Lula, né, sabendo da história. É incrível como eles montam essas narrativas e dizem dos outros o que eles são, né? E tantas vezes aqui escândalo, né, que o Boulos já se envolveu também. Bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata, e está relacionado com crime até o pescoço. Ele foi preso por dar golpe em senhoras de idade. Ele, o presidente do partido dele... Aqui ele vai dizer, né, que onde eles erram muito, em dizer que o Bolsonaro tem crimes
É incrível as pessoas, né? O Bolsonaro, não existem crimes contra ele. Você pode falar o que for do Bolsonaro, mas nada, todas as narrativas montadas foram caídas por terra. É por isso que é um tiro sempre no pé, né? A esquerda sempre dá esse tiro e acusar o Bolsonaro, porque todas as narrativas montadas, o sigilo, dentre outros, as joias, tudo caiu por terra. Tudo foi provado que ele era inocente. Mas eles continuam usando a narrativa. Ele já confessou relação com o tráfico e 2 assessores dele, além de tudo, trocaram carro de luxo por cocaína. Do outro lado tem o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes que tenta posar como mais Vou falar de partido que ele está afiliado, né? O tanto de escândalo que o pessoal tá, né? Estaria uma ficha de mais de 5 dias lendo os crimes cometidos pelo pessoal. O Ricardo Nunes, que não mexe com ninguém, de repente é colocado nessa guerra, né? O Ricardo Nunes é o cara que fica ali, sem saber muito bem por que tá ali, né? Mas já disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia e, além disso, deu mais de R$1 bilhão em contrato do nosso dinheiro. E mais uma vez, é incrível como eles têm a capacidade. É o cara que está vestindo a camisa do Lula falar em esquema de corrupção. É incrível. Como isso só queima ele, gente. As pessoas ficam com mais raiva ainda. Porque toda vez que fala de esquema de corrupção, lembra do Lula. Empresas que depois se comprovaram ligadas ao crime organizado no transporte. São Paulo não pode ficar refém do banditismo, do bolsonarismo e da mentira. Aqui ele ajuda muito, porque o Boulos ajuda muito o Marçal, porque muita gente fala, o Marçal e o Bolsonaro tem uma rixa, e quando ele coloca e fala que ele é bolsonarista, acaba ajudando. Porque boa parte de São Paulo, né, gosta muito do Bolsonaro, e as eleições passadas provam muito isso. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade e o dia que ele assumiu que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal que fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha para ficar mais bonito para pobre não entender. Esse senhor que estava falando... falar da rachadinha. É outro tendão de Aquiles, rachadinha. Vai lembrar do Janones e ele acabou apoiando o Janones. Falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou... Mais uma vez, ele está, né, ratificando aqui que o Boulos tem esse problema mesmo, ele não responde as perguntas que fazem. Porque ele tem tanto podre e ele não consegue mesmo responder, ele sabe disso. E alguns dos seus eleitores, né, eles até gostam desse esquema de corrupção, mas é a minoria, gente. São Paulo, a maioria, em massa, são pessoas extremamente trabalhadoras e honestas. É por isso que, quando pega no tendão de Aquiles, ele não responde, porque ele sabe que a grande massa trabalha, que é honesta, né, cidadão do bem. Nacionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido, gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo está correndo um risco mesmo, está correndo um risco da quadrilha voltar, aquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu... É que sabia que ele ia lembrar. E aí o Boulos dá uma alavanca para ele, né? Para ele impulsionar ali. Fala, gente, a esquerda, quem apoia o Lula não pode citar a palavra corrupção, a palavra, porque é um gancho para falar de todos os escândalos causados pelo Lula. Um rombo fiscal agora de mais de R$1 trilhão, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou tá... A cara que ele faz, tomando água. Liberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu estou aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você está escondendo ele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade. Ele tem a triste missão, a impossível missão de defender o Lula de todos os esquemas de corrupção. Marçal, acho que estão botando muita coisa na sua cabeça. Aí você está ficando nervoso com isso. Mas, enfim, a respeito da acusação mentirosa dele sobre o uso de droga, a farsa já foi demonstrada, né? O cidadão usar um homônimo para atacar uma pessoa mostra o nível de alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Aliás, vai subir de novo na minha rede social agora um outro vídeo que mostra a verdade sobre o que ele disse e você vai poder ver com mais... Falar em nível, olha só, é uma pessoa extremamente desqualificada, né? Você pode falar o que você quiser do Boulos, não tem
lógica, não tem condição nenhuma, alguém que não entende, né? Do outro lado, alguém que entende muito de dinheiro. E você vai poder ver com mais tranquilidade do que 1 minuto que nós temos aqui no debate. O que eu quero dizer para você, gente, é o seguinte. Aqui ele chama para a rede social dele para ver se cresce. Porque na rede social dele, né, ali é um povo que segue, a metade que segue é para esculhambar ele. Você pode entrar na rede social, você vai ver as pessoas xingando ele. E a metade são os seus seguidores ali, adeptos, que acreditam em tudo que ele posta. Né? Tem gente que gosta muito de ficar atacando na rede social, de fazer gritaria, de fazer guerra de internet. Só pensa bem, quando você precisar tapar um buraco da sua rua, de uma poda de árvore, quem que você acha que vai resolver? Aqui, o homem mais... o que prega a paz, o que invade terra, agora de repente ele está pregando a paz. Alguém que invade, confusão inúmeras. O Boulos é cercado por inúmeras confusões. Agora ele está dizendo que ele é o moço da paz. Alguém comprometido e preparado ou alguém que tem esse tipo de postura num debate? Para ser prefeito de São Paulo não é concurso de like, não pode ser banditismo, tem que ter postura. Aqui é uma questão, outra coisa que ele acaba se perdendo, porque as pessoas estão cansadas. Estão cansadas de falácia, de falar bonito, corretamente, e nada acontece. Por isso que pessoas como Bolsonaro, Pablo Marçal, Nicolas, que falam declaradamente, que quebram os protocolos, têm crescido. Isso em popularidade, isso nas pesquisas e na política, em todos os lugares. Eles têm crescido porque as pessoas estão cansadas desses discursos que são ali, tem um script e eles vão falando ali aquelas palavras bonitas e depois todo mundo sabe do final. Eu quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo. E você que é cristão, pense muito o que você está fazendo. Meus vídeos são direcionados sempre aos cristãos. Pense muito. Você que é um pai de família, pense o que você está fazendo. Pense nessas eleições. De um lado, você tem alguém que você pode ter muita discordância, que é o Pablo Marçal, talvez você pode concordar com tudo, mas o outro é alguém que vai totalmente contra a família, contra os princípios cristãos, contra a fé, contra a Bíblia. Embora ele está dando discurso agora, dizendo que é meio evangélico, né, o Boulos, mas todo mundo já sabe dessa cena. Sabe que toda vez é a mesma história. O alvo é a presidência. Pense muito bem quem você vai eleger, São Paulo. Deus abençoe a sua vida.